Tudo bom com vocês? Estamos de volta novamente, né? Depois de um período aí que passamos por causa da pandemia, essa pandemia que afetou não só as aulas aqui na UER, mas no Brasil e no mundo todo, ceifando milhares de vidas, até mesmo aqui no nosso estado de Roraima, na nossa cidade aqui de Boa Vista, e a situação ainda não está boa, né? A gente verifica que o comércio agora abriu esses dias, a UER voltou a funcionar uma parte administrativa, mas as mortes ainda estão bem altas, né? Está ceifando muitas vidas. E eu quero agradecer a Deus estar aqui com vocês também estaremos até o final desse semestre administrando nossas aulas através de aulas remotas, né? Um pouquinho diferente para o que nós gostaríamos de ser dentro da sala de aula com vocês, pessoalmente, tirando as nossas dúvidas, estabelecendo nossos critérios, né? Eu vou dar algumas informações para vocês de como nós vamos estar trabalhando esse semestre, essa disciplina, né? Então, creio que não vai ser muito difícil para nós estarmos desenvolvendo nossos trabalhos, mas vai requerer, tanto de vocês quanto de mim, uma atenção redobrada nas atividades, né? Eu vou transmitir essas aulas através de vídeos gravados e vou postar no Moodle, vou passar o link para vocês no grupo do WhatsApp, vou enviar várias mensagens através do e-mail da nossa turma, né? E espero que vocês possam estar fazendo as atividades, devolvendo para mim em tempo hábil. Eu vou dar sempre uma semana, no máximo, de prazo, para que vocês possam estar devolvendo essas atividades. E até mesmo o controle de notas, né, de faltas e presença de vocês, vai ser tudo também remoto. Vocês vão ter que acessar lá a plataforma, o Moodle, dentro do link da UER, retirar a aula, as aulas remotas vão estar aula 1, 2, 3, então nós vamos gravando e você vai administrando o seu tempo, fazendo as atividades e devolvendo. Nós temos aquele e-mail que nós criamos para turma específica de vocês, que eu criei, e tem e-mail também da turma de vocês. Eu vou estar postando as atividades e vocês têm a senha, só a turma tem a senha, né? Acessem o e-mail, vejam as atividades, eu vou estar postando no WhatsApp com vocês o que vocês deverão estar fazendo. Hoje, já na nossa aula, no período que ela seria presencial, eu vou estar com vocês no grupo do WhatsApp, tirando dúvidas, perguntando, vocês também tirando dúvidas. Mais para frente a gente vai só administrar as nossas dificuldades para que nós não tenhamos muito mais dificuldades para poder resolver, não é verdade? Vamos resolvendo os problemas. Se você não tem uma boa internet na sua casa, eu resolvi fazer esse sistema justamente para que todos nós pudéssemos ter acesso. Outra coisa também é que eu quebrei o pé esquerdo, né? E estou numa cadeira direto, sentado. Não vou estar me movimentando e aqui também não precisa muito, né? Estou num sítio, a hora que eu estiver gravando, muitas vezes vocês podem ser que vão ouvir algum cachorro latindo, até mesmo galinha de Angola, mas não se preocupem, pode ficar tranquilo que a gravação vai ser sempre feita para que nós possamos ter uma boa aula, tá certo? Então nós estamos com a disciplina novamente de Políticas Públicas da Educação, o nosso curso é o curso de Química, né? Eu estarei abrindo o e-mail meu institucional da UER para receber as atividades que vocês tiverem que fazer, todo exercício, atividade, trabalho, vocês vão enviar para esse e-mail que está aí, né? Então esse e-mail aqui, olha, josiasferreira@uer.edu.br. Esse é o e-mail que vocês vão devolver suas atividades para mim. E eu gostaria de frisar mais uma vez, eu fiz um novo plano, né? Aquele plano de aula que nós tínhamos, eu fiz várias modificações nele para que nós pudéssemos atender a resolução da UER, que classifica as aulas como aulas remotas, que nós estamos baseando no Conselho Nacional de Educação e também no Conselho Estadual de Educação aqui do estado de Roraima. A UER fez uma resolução 126, né, desse ano, que ela vai mostrar como nós devemos trabalhar. E lá no plano que eu deixei para vocês, tem uma parte que fala sobre avaliação. Como nós vamos avaliar vocês? Na minha disciplina eu vou avaliar de uma forma que você vai fazer
as atividades, vai enviar para o meu e-mail com o seu nome, não esquece de colocar o seu nome, você vai colocar o seu RA, você vai colocar o nome da disciplina e o trabalho que você está fazendo daquela semana. Coloca a data também, referente a que você está me enviando o trabalho, tá bom? Manda pelo e-mail, porque eu vou ter outras turmas que vão estar enviando trabalhos também para esse mesmo e-mail. Se você não colocar a sua identificação, apesar de que eu vou ver o seu e-mail, mas eu quero que você já envie com esses critérios, tá certo? Para que nós possamos ter uma boa administração da nossa aula e também realizarmos os nossos desenvolvimentos de cada atividade, para que possamos ir fazendo o nosso trabalho, né? Eu postei alguma coisa também aqui do meu serviço que eu estou fazendo com vocês, a minha formação, né? Eu fiquei 2 anos de licença da UER, voltei agora no ano de 2020, 2018 e 2019, eu fiquei fazendo um pós-doutorado na Unicamp, na Faculdade de Educação da Unicamp. Então eu saí como pós-doutor em Educação, fiz um estágio pós-doutoral na Universidade Nacional de Córdoba, também na Universidade de Buenos Aires, na UBA, e na Universidade de Moreno, Nacional de Moreno. Então eu também fiz um doutorado na Faculdade de Educação Física na Unicamp, um mestrado em Educação na PUC de Campinas, sou psicopedagogo sou institucional e também clínico, né? Graduado em Pedagogia, em Letras, professor de Português e Inglês e membro do grupo de pesquisa do GEPALI da Faculdade de Educação da Unicamp. Essa é uma das minhas atribuições. Nesse ano, esse semestre aqui nosso, 2020.1, eu estou lecionando a disciplina de Leitura e Produção Textual no curso de Graduação de Segurança Pública. Estou também trabalhando Política da Educação, né? Política da Educação Básica, no curso de graduação com vocês, Química, Escrita Científica, no mestrado de Segurança Pública, e também estou sendo coordenador interino do curso de Segurança Pública. E nós temos um projeto que foi enviado para a CAPES esse ano, que é o projeto de residência pedagógica, e eu sou o coordenador institucional desse projeto. Nós temos 5 subprojetos que trabalham com os alunos de licenciatura, inclusive no curso de Química de vocês, a professora Régia também, um dos subprojetos é o subprojeto de Química, e vocês viram o edital, né, que nós já lançamos. Então eu sou o coordenador institucional desse projeto. Esse projeto concorreu com mais ou menos 280 universidades no Brasil, e nós tivemos o privilégio de sermos a 5ª universidade melhor classificada. Para vocês terem ideia, USP, Unicamp e outras universidades famosas ficaram lá para o número 100, 100 e pouco, né? E nós tiramos o 5º lugar. E a classificação foi tudo por atividades do currículo Lattes da gente, né? O currículo Lattes, ele tem as nossas informações que realizamos nossa vida todinha profissional. Então, se vocês quiserem acessar meu currículo Lattes, é só colocar meu nome lá no Lattes e vocês vão ver. Só que nós, na plataforma CAPES, que é específica para esses cursos, principalmente esse projeto de residência pedagógica, vocês também poderão acessar. Então, temos o e-mail que eu já falei para vocês, que é josiasferreira@uer.edu.br. Esse e-mail é para onde vocês vão enviar as atividades que fizerem, todos os exercícios, trabalho, com o seu nome, tudo certinho, e o e-mail da disciplina, que é espol.educbasic2020@gmail.com. Esse e-mail, vocês têm a senha dele, só a turma tem a senha, que a gente vai estar trabalhando, e vocês vão estar enviando esse material, e eu também vou enviar várias outras atividades para vocês também, né? Bom, e qual que vai ser o tema da nossa aula de hoje? O que será que nós vamos falar? Eu separei algumas aulas, e essa aula nós vamos estar falando sobre programas e ações políticas públicas. O que será que o Brasil tem de políticas públicas? O que nós encontramos, né? Então, nesse primeiro semestre de 2020, na turma de vocês, essa aula é uma aula remota, nós estaremos apresentando aqui no campus de Boa Vista, no curso de Química, essas atividades, de uma forma gravada, em vídeo. Depois eu passo para o YouTube, temos o link, vai para a plataforma Moodle, num ambiente que a UER criou, justamente para cada professor, da nossa disciplina, das nossas aulas,
e na turma de vocês, de políticas públicas, eu vou postar essas aulas e as demais para que vocês possam ter acesso a elas, tá bom? Não se esqueçam de verificar e de trabalhar essas disciplinas em casa também, né? Nenhum vento nos será favorável se não soubermos o porto de destino. Isso foi falado por Sêneca, um filósofo do século IV a.C. Muitas vezes nós ficamos preocupados tanto com os nossos problemas que nós pensamos que não há solução, não é verdade? Mas vejam que interessante, a hora que ele fala que nenhum vento nos será favorável se não soubermos o porto de destino. Principalmente na época aqui da Idade Média, o meio de transportes, para poder sair de um lugar para o outro, longe, era o barco, não é verdade? Eles saíam de barco, navegando, e se o vento não fosse favorável, você imagine se a pessoa tivesse que ir para o sul e o vento estivesse soprando para o norte. Então não seria favorável. Eles poderiam até desviar o vento através das lonas que eles têm, das velas, mas não seria tão fácil. Mas se o vento fosse favorável, seria melhor. Quem vai determinar se o vento é favorável ou não para a nossa disciplina, para o nosso estudo, para a sua formação acadêmica, será você. Com certeza vai ser você, tá? Não se preocupe com os outros, se preocupe com você. Pense na educação. Vamos pensar, já que nós estamos falando da disciplina de políticas públicas, da educação básica, né? O que nós poderíamos dizer sobre a educação, hein? Vamos elencar alguns assuntos. Por exemplo, para que ela serve? Para que a educação serve? Já pensou nisso? A quem ela atende? Quem será que a educação atende? O que a educação é capaz de realizar? Será que a educação realiza alguma coisa? Creio que sim, é verdade? O que esse aqui, é você, o que você espero construir na vida. O que nós esperamos da nossa vida? Você já pensou? O que você vai fazer durante esse tempo que estiver aqui na UER, quando você concluir o seu curso de Química? O que a sociedade espera da educação? O que as pessoas esperam da gente? O que nossos alunos, nós como professores, o que eles esperam da gente? As pessoas vão esperar alguma coisa da gente. Com certeza, nós temos que fazer alguma coisa pela educação. Não é só reclamar, né? Muita coisa está ruim. Mas o que é que nós podemos fazer? Educação básica. Já que nós estamos falando de políticas públicas, né? Política para a educação básica, o que será que compreende a educação básica? O que é a educação básica? Para quem é que ela é determinada? Veja, a educação básica primeiro atende à educação infantil, são as criancinhas que vão para a escola, não é verdade? Depois a educação básica também atende o ensino fundamental. O ensino fundamental já são as crianças que estarão adentrando no ensino médio. E depois nós temos o que é a educação, que introduz a criança em instituições pré-escolar para lhe oportunizar a socialização. O que a educação faz? É a educação mesmo que introduz? Uma criança que não vai à escola, que não foi alfabetizada, que não aprendeu a ler e escrever, ela consegue uma boa formação? Será que consegue? A seguir, tem-se no ensino fundamental a sua imersão no mundo do conhecimento sistematizado? Será que a educação faz isso? Ela pode fazer com que nós cheguemos a esse ponto, a esse patamar? E por último, a partir daí, possibilita a criança, a gente também, vocês, o desenvolvimento das capacidades e habilidades intelectuais sobre uma base de conhecimento científico, suporte do pensamento crítico e técnicas de labor intelectual? Será que a educação está dando essa base mesmo? Já que nós estamos falando de educação básica, nós estamos falando de algo que vai fazer uma base de educação para o futuro. Não tem jeito de você chegar no ensino médio sem fazer um ensino fundamental, não é verdade? E você vir aqui para a universidade sem ter feito o quê? Um ensino médio. Então são etapas, são degraus da educação. Primeiro você passa pela educação básica, e que vai preparar você para os outros meios de educação, as outras etapas, né? Para você estar desenvolvendo os seus talentos, a sua capacidade. Quanto mais você estudar,
quanto melhor você se preparar, se especializar na vida, melhor vai ser também o seu ganho salarial. Nós estamos passando no Brasil um período muito difícil com essa pandemia. Milhares de pessoas, só nessa época, de março, fevereiro até agora, em julho, já perderam seu emprego, não vão conseguir outro emprego muito fácil. A indústria está dispensando, o comércio está dispensando, enfim, estamos passando problemas seríssimos no nosso país. Mas se você estudar e se você se especializar, é muito mais fácil de você conseguir algo melhor. Não quer dizer que vai conseguir, mas quanto mais você estudar, melhor salário você vai ter e também você pode conseguir um local, uma acomodação no mercado de trabalho bem melhor. Então compensa estudar, compensa se preparar. Quanto mais você estudar, melhor. O artigo 22 da LDB, a LDB 93/94, que foi editada em 1996, ela nos diz o seguinte: a base, a educação básica, tem por finalidade desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum, indispensável para o exercício da cidadania e oferecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. Então, é isso que é a finalidade, é isso que a educação básica tem que exercer. E vocês vão ser professores da educação básica, no ensino fundamental, no ensino básico, no ensino médio, somente química que vai ser administrada no ensino médio. Eu vejo assim, muito difícil, os alunos reclamam muito, que não sabem muita coisa de química, não sei muita coisa de física, e tem dificuldades mil nas áreas de exatas, das ciências. Então, como que você pode melhorar essa educação para que o aluno que sair da sua mão, você hoje é um aluno, amanhã você estará sendo professor. Inclusive eu quero fazer um apelo para vocês, Olha, vocês ainda têm mais um tempinho para se inscrever no projeto, no edital que nós fizemos do Residência Pedagógica. Todo aluno vai ganhar R$ 400 por mês, é uma bolsa, já ajuda bastante, Se inscreva, nós reeditamos as inscrições, Nós prorrogamos o prazo de inscrição. Vá lá, se inscreva. Creio que a professora Régia vai gostar bastante de tê-los no projeto e a gente também. Vocês são uma turma muito boa, Se inscreva no projeto, vocês vão ter condições de estar trabalhando e melhorando já, se preparando, fazendo um estágio direto na escola, Com certeza todos vão conseguir. Eu tenho certeza que vocês também vão conseguir. Nós falamos do artigo 22 e o artigo 23 da própria LDB, essa nova LDB, O que ele fala? Ele diz assim: a educação básica poderá organizar-se em séries anuais, períodos semestrais, ciclos, alternância regular de períodos de estudos, grupo não seriados, com base na idade, na competência, em outros critérios, ou por forma diversa de organização, sempre que o interesse do processo de aprendizagem assim o recomendar. Então, como que se organiza a educação básica? Ela pode ser séries anuais, períodos semestrais, pode se organizar em ciclos, em alternância. Nós vemos muito isso aqui em lugares onde tem enchentes ou época de colheita, Os estudos podem se organizar em forma de alternância, Grupos não seriados. Então, não precisa ser uma série sequencial. Eu já dei aula para alunos de aceleração e 6º e 7º ano, 8º e 9º, tudo junto, na mesma sala, com base na idade. Então, é a idade que vai dizer que série você deverá estar, Na competência e em outros critérios, ou por forma diversa de organização, sempre que o interesse do processo de aprendizagem assim o recomendar. Então, vai ter região que ela pode se organizar de um jeito, uma escola rural, ela vai se adaptar ao trabalho das pessoas ali no campo, A escola poderá reclassificar os alunos, inclusive quando se tratar de transferências em estabelecimentos situados no país e no exterior, tendo como base as normas curriculares gerais. Digamos que um aluno estuda aqui em Roraima e ele vai lá para o estado do Rio Grande do Sul, o último estado do Brasil, lá embaixo, E quando ele chega lá, ele se matricula numa escola pública, mas talvez
as disciplinas que ele vai estudar lá não serão as mesmas que ele estudou aqui. O que ele deve fazer? Vai ser reclassificado. Reclassificação é uma forma de você avaliar se o aluno tem capacidade para estar ali naquele ano, naquela série. Inclusive quando se trata de transferências, né, de um país para o outro. Por exemplo, se você sair daqui do país nosso, do Brasil, foi lá para Portugal, também fala português, mas o currículo e a forma como ele se estabelece lá não é igual no Brasil, ou vice-versa. Eu tive aluno no quinto período, no quinto ano, que os pais foram para o Japão, e ele era bem criança, e quando ele voltou, ele já estava na idade do quinto ano, sexto ano, e ele não tinha estudado nunca no Brasil. Ele falava português, porque os pais falavam português na casa deles, né? Então nós fizemos uma prova para que o aluno pudesse fazer, para ver se ele poderia, que série ele poderia entrar no Brasil. E nós fizemos, todos os professores, avaliamos, cada professor na sua área, matemática, português, e achamos que ele deveria estar na quinta série, no quinto ano. E ele entrou e trabalhou muito bem, ficou ali, tinha suas dúvidas, né? Tinha dificuldades, mas logo ele se adaptou. O calendário escolar deverá adequar-se às peculiaridades locais, inclusive climáticas e econômicas, a critério do respectivo sistema de ensino, sem com isso reduzir o número de horas letivas previsto nesta lei. Vejam que esse artigo 23, aqui no inciso 3, ele fala que pode se adaptar ao que está acontecendo agora, nessa época de pandemia. Eles jamais pensavam que nós iríamos passar por um problema desse, né? E não é um problema local, é um problema do país inteiro, é um país do mundo inteiro, inclusive climáticos. Então, se é um lugar onde tem enchente durante 2, 3 meses no ano, o calendário ele é adequado a essa forma climática e também econômica. Olha, não pode ter aula o dia inteiro, então nós não podemos ficar o dia inteiro, está com dificuldade econômica, o aluno vai fazendo um revezamento. Você vê que agora Manaus irá abrir as salas de aula de novo, vai voltar a funcionar a semana que vem, e eles vão voltar numa forma seriada e de uma forma que os alunos hoje têm aula, quem vier hoje não vem amanhã, né? Então vai ser escalonado os alunos que vão assistir a aula. Vocês já pensaram quando que nós pensávamos que iríamos passar isso no mundo, né? Será que a educação mudou? Vocês acham que a educação mudou? A educação, eu vejo as pessoas mais antigas falar assim, né? Nossa, no meu tempo, a sala de aula era assim, os professores eram assim, a gente aprendia isso, né? Será que o nível da educação, a qualidade de ensino caiu, melhorou nesse tempo? Como que era em 1969? Vocês estão vendo aqui, ó, que notas são estas? Os pais estão conversando com a criança e perguntando, né? A professora está lá mostrando, olha, a nota dele, né? Tem um 0 ali. Será que a professora e os pais estão falando para o menino: olha, você não foi muito bem? E hoje, em 2020, como que é a coisa? Olha aqui está o menino, tirou uma nota ruim, aqui está o pai, está a mãe, né? Aqui mãe, pai, e aqui está a professora novamente. E eles estão falando assim: que notas são estas? Está vindo daqui, ó, daqui para cá, mudou, né? A comunicação agora está vindo cá. Por que meu filho foi tão mal? Você que é o culpado? Será que somos nós os culpados? Por que é que a procura nos cursos de licenciatura está tão baixa? Por que as pessoas não se interessam para ser professor? Será que nós somos valorizados? Nós, eu, vocês que serão professores ou talvez já são professores, né? Será que nós somos valorizados? O nosso salário é bom? Nós temos boas qualidades para estar lecionando em sala de aula? Como que é? Melhorou? Piorou? O que será que está acontecendo com a educação, hein? O que acontece com a educação? Olha que interessante essa imagem. Quem é o responsável pela falência da educação pública? A escola é surda, olha aqui, ó, o macaquinho com as mãos tampando os 2 ouvidos. A justiça é cega, né? Vocês já viram aquela estátua da justiça, né? Vocês olham lá em Brasília, a hora que você para em frente ao Ministério da Justiça, o que tem? Tem lá uma justiça, né? Mas ela está cega, uma justiça cega, né? E a imprensa? É muda?
Será que a imprensa divulga mesmo o que está acontecendo na educação? A qualidade de ensino, nós estamos bem, estamos mal? Nós somos avaliados periodicamente pelo PISA, que é um programa internacional de avaliação. O Brasil está em 40º lugar, péssimo lugares, né? E vem colhendo esse fruto há muitos anos, mas há 40 anos, mais ou menos, o Brasil estava em primeiro e segundo lugar. Hoje a Coreia do Sul, que na época, há 40 anos estava mais ou menos em 40º, 39º, hoje está em primeiro, segundo lugar em classificação. Por que é que o país teve esse declínio na educação? Será que o governo atual se preocupa tanto com a educação? Quantos ministros da educação nós já tivemos? Nós tivemos um, antes desse que foi empossado agora, que ele nem assumiu. Vocês lembram por quê que ele não assumiu? O currículo dele, a gente dispõe, o nosso currículo, todo professor, nós temos a plataforma CAPES e a plataforma Lattes, né? Tem uma plataforma que chama Sucupira, né? Nessas plataformas, o nosso currículo ali é exposto, nosso CPF, nosso e-mail, né? Então, será que essas pessoas estão mesmo declarando que eles fizeram aqueles cursos? Por exemplo, eu mostrei para vocês agora de pouco a minha formação, está lá no meu currículo, né? Curso que eu fiz, porque onde que eu me formei, que época foi, e isso, quem insere, quem diz que fez, é a pessoa. Só que lá embaixo, quando nós clicamos, dizendo assim, pode publicar o seu currículo, está dizendo assim, olha, se as informações que você fez, elas não são reais, se estiver mentindo, você vai responder criminalmente. E o ministro, como que estava ele, o ex-ministro, que nem assumiu? Vocês viram, o doutorado dele não tinha sido feito. Disse que fez na Argentina, mas na hora que foram ver, ele não tinha defendido a tese. Aí ele falou, não, vou pôr aqui que não defendi a tese. Aí foram ver o mestrado dele, que ele tinha feito também, o mestrado estava como? 70% era plágio. Como que uma pessoa dessa pode se declarar um ministro de educação no país? Aí vocês verem que o governo federal talvez não esteja muito preocupado em colocar um ministro que melhore a educação desse país, porque já deveria estar, né? Já está indo no 4º ministro agora, né? Puxa vida, nós precisamos de alguém que valorize a educação, valorize o professor, valorize o aluno. O Japão, na época da Segunda Grande Guerra Mundial, né? Eles tiveram um problema seríssimo. Depois que os Estados Unidos detonou uma bomba em Hiroshima e Nagasaki, que eles viram que aquela bomba atômica era um problema terrível, eles que achavam que estavam por cima, né? Falaram, não, nós temos condições não de continuar na guerra. Eles saíram da guerra, né? Declararam, olha, saímos, não vamos mais, né? O Japão estava amedrontando muito os países, principalmente os Estados Unidos, né? Vocês já devem ter assistido aquele filme de Pearl Harbor, que eles acabaram com os americanos. Então, eles estavam totalmente pensando assim, agora vai. Mas na hora que eles viram que eles não dominavam a tecnologia, que eles não tinham educado o povo, não adianta você educar o povo para lutar. Você tem que educar o povo na educação. Tem que ter o quê? Principalmente, nós temos que educar as nossas crianças, os jovens, para estudar. E outra, o professor de educação básica, principalmente o professor de educação básica, vocês, né, que vão estar trabalhando na educação básica, eu dei aula na educação básica há mais de 15 anos, professor de português e inglês no estado de São Paulo. Então, era muito deprimente muitas vezes, nós verificamos o nível da educação, coitado do aluno não sabia nem ler e escrever direito e já estava na 5ª, 6ª série. Então, nós tínhamos que trabalhar com ele. Quantas vezes eu tive que alfabetizar aluno no 8º ano, não sabia escrever direito, né? Sabia copiar da lousa, uma letra horrível. E aí depois ele falava assim para mim, não, professor, minha letra é igual a letra de médico. Eu pergunto para vocês, o médico tem letra feia? Pode ser que a gente não entenda a receita que o médico escreveu. Hoje é lei, o médico tem que escrever e você, logo que você pegar a sua receita, você tem que saber, tem que ler para entender. Então, que remédio é esse? Eu pergunto, né? Agora que eu estou com o pé quebrado, eu fui no médico, eu peguei receita, olhei e falei assim, nossa, falei para o médico, né? A sua letra é boa, hein, rapaz? Nossa vida, é difícil encontrar um médico que escreve tão bem assim. Então, é difícil. Por quê? Porque eles têm uma caligrafia que não é caligrafia de analfabeto. Eles escrevem, você percebe que a motricidade deles não é ruim, mas não dá para entender.
Então, o que é que nós temos que fazer? Desde a educação básica até o ensino superior, os cursos de pós-graduação. Eu tenho alunos no mestrado, eu orientei aluno no doutorado, pós-doutor, né? E essas pessoas precisam sair muito bem preparadas da mão da gente, para que ele possa ser um bom professor. Se você for um bom professor, o seu aluno vai aprender bem, vai gostar. Eu lembro que antes de nós terminarmos, a última aula que eu tive com vocês, a dona Célia foi na porta da nossa sala aí na UER e bateu, e eu tinha na sala muitos alunos, eu vi que os alunos foram levantando e eu continuei falando. Nós começamos nossa aula 8 horas. Aí ela perguntou assim para nós, não sei, alguém de vocês deve estar aí assistindo esse vídeo, você sabe muito bem que ela falou assim: escuta, professor, o senhor não vai embora? Já são 10h15 da noite, todas as outras turmas já foram embora, só tem o senhor. Sim, misericórdia, o porteiro, o guarda vai fechar o portão da universidade. E vocês que estavam comigo na sala de aula falaram o quê? Eu não sou um bom professor, eu me preparei, eu estudei, mas eu não sou o melhor professor da UER, mas eu dou o melhor meu como professor. O que eu posso fazer de melhor, eu faço. E aí vocês falaram assim: nossa, professor, a aula estava tão boa que nós nem verificamos o horário, os alunos alguns foram saindo porque senão iriam perder o ônibus, coitados, né? Tinham que pegar uma lotação, e eu falei para vocês: gente, se vocês não me pararem, eu vou até meia-noite dando aula. Então, o que é ser um bom professor? É uma aula didática, uma aula dinâmica, uma aula que a gente participa com o aluno, que a gente vai lá, conversa, anda pela sala, conta uma piada, não é verdade? Esse é um bom professor. Você vai se lembrar desse professor. Muitas vezes eu encontro com alunos. Eu estava em São Paulo o ano passado e eu fui num supermercado e eu vi que um rapaz grande, tinha uns 2 metros de altura, chegou e falou assim: ô professor. Eu falei: meu Deus do céu, quem será que é esse camarada, né? E ele olhou para mim e disse: lembra de mim? Sim. Como? Te dei aula para você? Eu, professor, o senhor foi meu professor lá no quinta série. Eu falei assim: puxa vida, faz tempo então, eu estou velho, hein? Aí ele falou assim: não, professor, essa aqui é minha esposa, esse aqui é meu filho, eu sou professor de basquete também, do tamanhozão que ele tinha, né? Do SESI, e eu quero agradecer o senhor, que já foi um bom professor, ensinou. Eu gosto muito, né, de lembrar das aulas do senhor. E se eu fui, tem gente que não gosta muito de mim, eu sou muito exigente, né? É difícil um aluno reprovar comigo. Eu falei isso para vocês no início do semestre. É difícil, por quê? Porque eu cobro, o aluno vai fazer, ele vai desenvolver, ele vai estar ali. Tem uma atividade em grupo. Vocês já viram? Atividade em grupo, às vezes tem 4 alunos, 5 alunos, só um produz. Não, comigo vai produzir, eu estou em sala de aula, você vai pesquisar, vai lá na biblioteca, eu vou junto. Vamos lá para a internet fazer uma pesquisa, vamos junto. Quero ver quem está fazendo, quem não está, vamos lá. Vai fazer um trabalho em casa, vamos expor. O grupo pensa assim: não, vamos sortear os grupos. O grupo que sai para o último dia do sorteio, ele fica pensando: estou legal. Nada, eu vou cobrando os graus de dificuldade. O primeiro grupo teve erros, eu falo: esse grupo cometeu isso, eu não vou penalizar porque foi o primeiro grupo, mas o segundo já não pode mais fazer, o terceiro não vai. Quando é o quarto, o quinto, eles têm que me procurar antes, com antecedência, mostrar o trabalho para mim. Geralmente eu dispenso os alunos um pouquinho antes, falo assim: hoje o grupo 2 que vai apresentar tal dia, eu quero que fique aqui, eu quero saber como que vocês estão. Não dá para deixar para fazer no último dia, né? Então, é muita exigência? Mas depois que você sair da universidade, você só vai se lembrar dos professores que foram bons, que valorizaram você e que ensinou de fato, deu aula. Não é aquele professor que entra na sala de aula, fica conversando com os alunos, fica sentado lá na cadeira dele, parado, né, e mandando você fazer: porque eu sou doutor, eu publiquei isso, eu fui isso. Mas se ele é um doutor, nós não. Estamos iniciando um curso de graduação, por exemplo. Eu tenho que fazer o quê? Me preparar para chegar lá. Então eu tenho que fazer, e se o aluno gostar da educação, o que é que ele vai fazer, né? Bom, já que a nossa disciplina é política da educação básica, qual é o conceito de política? Eu tenho muito material preparado sobre política, mas não dá para passar para vocês nessa disciplina de 60 horas, e agora muito mais reduzido ainda, né? Eu vou estar postando material para vocês no e-mail. Você quer fazer um concurso, vai ser professor, você vai ter que passar no concurso. Eu acho que concurso não dá muito para a gente ir lá e não ser aprovado, né? Então eu vou passar esse material para vocês, mesmo que a gente não consiga passar
a LDB, vou passar a LDB para vocês, Plano Nacional de Educação vou estar passando para vocês, as propostas do governo, as políticas gerais do governo, né, tanto do estado de Roraima quanto do estado federal, né? Então, você vai ter lá. Eu tenho certeza que não vai dar para a gente ver tudo isso na nossa disciplina, mas eu vou postar. Você vai preparar o seu material, e é tudo digital, vários livros são digitais, então dá para você, uma horinha que você tiver tempo, dá uma lida, se prepare. Agora, por exemplo, que nós estamos na época de pandemia, nós temos mais tempo para ler, não fica perdendo muito tempo no WhatsApp, e conversando e brincando, né? Olha, faça uma pesquisa na internet. Minha internet é ruim, dá um jeito, se preocupe, né? Quando eu estudei não tinha internet, quando eu fiz graduação não tinha internet, então eu tinha que ir para a biblioteca, e eu era muito pobre, ainda hoje, né? Nós somos pobres, mas eu tinha que escrever, pegava o livro, copiava, não tinha dinheiro para pagar uma cópia, não, era muito caro uma cópia, estava saindo aquele tempo, as cópias estavam começando a aparecer, as máquinas, né? Então é preciso que nós estudemos, nos preparemos bastante, né? Então vamos ver, qual é o conceito de política? Olha, Aristóteles foi um filósofo grego, né? Que ele deixou muita coisa para a gente. E ele fala o seguinte: para Aristóteles, a política é a ciência mais suprema, a qual as outras ciências estão subordinadas e da qual todas as demais se servem numa cidade. A tarefa da política é investigar qual é a melhor forma de governo e instituições capazes de garantir a felicidade coletiva. Eu pergunto para vocês, né? Lendo isso daqui, eu estou pensando, será que os governos conhecem? Eles são políticos. Você não vê um senador, um deputado, um vereador, um prefeito, um presidente, né? Um deputado federal, estadual, que não seja político. Se ele entrou nesse campo, ele é político. Mas se eles lessem pelo menos essa definição de política, esse conceito de política do Sócrates, desse filósofo, que ele falou assim: olha, a tarefa da política é investigar qual é a melhor forma de fazer o quê? De governar. Puxa, o que eu tenho que fazer? Eu vou inaugurar excelentes escolas, vou pagar um salário melhor do país para os professores, vou qualificar os professores. Aí ele vai sair da graduação, eu vou possibilitar esse professor fazer uma pós-graduação, vai fazer uma pós-graduação, fazer um mestrado, fazer curso de especialização, vai fazer um doutorado. Você já pensou se todos os professores fossem doutores? Na nossa educação básica, você sabia que no Japão o professor é muito valorizado? No Japão, diz que o professor ele é tão valorizado que o imperador se curva para ele. É o único profissional que diz que o imperador vai lá e tira o chapéu para ele. E no Brasil? Como que nós somos valorizados? Eu e vocês e os outros professores aqui do nosso curso da UER, como que nós somos valorizados? Será que nós somos valorizados pela competência que nós temos? Ou será que nós somos perseguidos pelo que nós sabemos? Geralmente um professor que é competente, ele não admite muita coisa não. Eu já tive aqui na UER algumas pessoas que abriram alguns PAD contra mim, né? Não foi para frente, que não teve como provar que eu estava fazendo coisa errada, mas dá vontade de você ir embora da universidade. Eu vou exonerar, vou fazer um concurso lá na Federal, vou para lá. Mas se você for para lá, vai encontrar problema do mesmo jeito, a mesma coisa. Será que a classe de professores são unidas? Um professor da educação básica vai fazer greve, será que o professor do nível superior vai lá dar um apoio para ele? Ou vice-versa, o professor do nível superior vai fazer greve, os professores de educação básica vão lá, falam assim: olha, nós vamos nos unir com vocês para dar um apoio, vamos parar tudo. Será que a própria sociedade acredita que nós precisamos melhorar esse junto a gente também? Os pais, como que nós estamos? Será que a política mostra que a aula é ruim, os alunos estão ruins, o aluno está ruim, a culpa de quem? A culpa do professor. E muitas vezes o professor é conivente, né? Muitos professores, diz um provérbio que a gente ouve bastante, eu falo, já vi isso daí, né? Diz que o professor finge que está ganhando do governo. É verdade, finge. Ele finge também que está dando aula. Vai lá na sala de aula e finge que está dando aula. E o aluno finge que está aprendendo. É um fingimento, é uma falsidade. Não podemos ser assim, nós temos que ser
comprometidos com uma educação de qualidade. Se quer melhorar o nível da educação, vamos começar. Se você começarmos a melhorar o nível da nossa aula, preparar bem o nosso aluno, conversar com ele, fazer ele estudar, vamos lá, valoriza, né? Eu tenho certeza que vocês são as pessoas melhores do mundo. Por quê? Porque você procurou um curso de licenciatura, você quer ser um professor, né? Política denomina arte ou a ciência da organização, direção e administração de nações ou estados. Aplicação desta arte aos negócios internos da nação, política interna, ou aos negócios externos, política externa, né? Então nós temos o Ministério de Relações Exteriores, ou os ministérios da cidade, ministério que trabalham com a gente direto, da economia, né? Então tem valor você saber falar no Ministério da Economia. Agora o Ministério da Saúde, que nem temos, não tem Ministério da Saúde no país. Nós estamos sem Ministério da Saúde. É mesmo? O Ministério da Saúde saiu, até agora não foi substituído, e nós estamos numa época de pandemia. O governo coloca lá um militar, deixa o militar lá, tudo bem, não sou contra o militar, cada um vai se estabelecendo. Se não houver as autoridades, como que nós vamos ser garantido a nossa segurança, né? Mas que tivesse um ministro. Olha, aqui não é ministro interino, não. Eu estou no curso de segurança pública como coordenador interino. Eu tenho trabalhado como se eu fosse o coordenador do curso. Já fui coordenador de cursos da UER, né? Já fui coordenador de área da UER, da área de humanas, já fui diretor, já fui coordenador de universidade, diretor de universidade. Então eu sou só interino, não vou fazer nada. Gente do céu, como eu estou trabalhando, principalmente agora que meu trabalho está em atividade remota. A lotação de aluno é não sei o que, é problema que tem que ver. Eu escrevo professor, mando mensagem no WhatsApp dele particular, tem que colocar professor horista para dar aula. Então, precisa contratar professor. Quem que tem que fazer isso? Somos nós. Nós temos que conversar, professora, dê uma aula de qualidade, faz favor. Esses alunos vão sair da sua mão, amanhã você vai encontrar com eles aqui. Cidade não é tão grande assim, nós podemos estar num shopping. Quantas vezes a gente encontra com um aluno no shopping, no banco, supermercados, né? Escuta, se você não for um professor consciente, o que o aluno vai falar de você? Está lá o professor Josias, não dá aula, faz nada, aquele professor é um zero à esquerda, a gente fica batendo papo com ele, ele ganha o tempo sentado na cadeirinha dele, lá não faz nada, não dá um material para a gente, não dá o trabalho, no final a turma já fala que você vai ser prova. Outro é um terror, ele prova o aluno por 1/10, já viram isso? Professor que reprova aluno por 1/10? Não, professor, não conseguiu. Nós tínhamos uma professora de química aqui na universidade, e eu era um professor que dava aula no curso de química, e os alunos começaram a reclamar muito dela, né? Eu dava essa disciplina para o curso. Professor, porque sei o quê? 1/10, você foi reprovado por 1/10? Sim, professor. Quantos foram? 1, 2, 3. Não, professor, quase a turma inteira. Eu fui lá conversar com o professor, né? Falei assim, professor, não sei se é professor ou professora, tá? Eu não vou dizer se foi professor ou professora, tá bom? Eu conversei com a pessoa, falei assim, escuta, dá para ajudar um pouquinho? Não, olha, o senhor cuida da sua área. Imagina um aluno que vai fazer uma fórmula química e ele erra 1% nela. Eu falei assim, quer dizer que vocês estão colocando no mercado aluno que não sabe fazer uma boa fórmula, mas e que você já pensou em fazer um nivelamento desses alunos, melhorar? Não, ele veio para cá e que se vira, que é uma universidade pública. Gente do céu, não existe isso. Se o seu aluno está com dificuldade, você vai ter que trabalhar com ele. Escuta, vocês que vão ser professor de química, presta bastante atenção nesse recado que eu estou dando para vocês. A maioria dos alunos tem dificuldade em química, em física, em matemática. Para ele fazer uma boa fórmula, ele vai ter que ter uma base de matemática. Ele não teve uma boa base de matemática, ele não vai ser um bom aluno em química também. Vai lá, quando você estiver dando aula, você que vai fazer estágio no projeto de residência pedagógica, né? Com certeza, se eu estivesse falando, algum professor do curso de química de vocês estivesse ouvindo, ou vocês mesmos, vocês são alunos também, como que era o professor de química de vocês? Você vai querer ser um professor de química bom? Nós devemos nos espelhar nos professores bons que nós tivemos. Você foi um professor, ou você vai ser um professor péssimo, professor que vai reprovar todo aluno por 1/10, onde o aluno te encontrar e falar assim, não, ele é inteligente, tem vários cursos, não sei o que, mas e daí? Não sabe dar aula, não sabe transmitir
o que aprendeu, para que o aluno possa sair um excelente aluno como você. Ah, não, eu sou bom, por isso que eu tenho que reprovar. E o aluno não presta, não vai saber nada. Desça no nível do aluno. Daquele nível você passa a trabalhar. Nós temos dificuldades em sala de aula, por quê? Nós encontramos às vezes em sala de aula, principalmente agora, hein? Agora, muitos alunos que estavam em escolas particulares e que o nível, infelizmente, eu não sei nem se vocês vão falar se eu estou sendo pejorativo, mas infelizmente o nível da escola particular é melhor do que da escola pública. Muitas vezes o professor é professor na escola pública, professor na escola particular, né? Uma escola privada, ele atravessa a rua, do outro lado é outra escola, uma é a escola estadual que ele dá aula, do outro lado é a escola particular, lá ele é um outro professor. Por que é que nós não somos professores iguais dos dois lugares? Eu dava aula num curso dava aula de inglês para uma turma, e os alunos de quinta, oitava e ensino médio eram meus alunos de inglês naquela turma, naquela escola, uma escola nova que eu fui dar aula, e os alunos não sabiam nada. O aluno falou assim: professor, eu não sei nem português, como que eu vou aprender inglês, professor? Eu tive que dar aula do que para ele? De português. Eu podia falar assim: ah, se vire, você vai ser aprovado, vou te dar nota para você. Gente, vai esquentar a cabeça. O bom professor é aquele que trabalha com aluno que tem dificuldade de aprendizagem. Eu tenho alunos no mestrado que eles não precisavam nem de mim para orientação, são excelentes, mas tem aluno no mestrado que são difícil. Você fala, explica, vai lá, no dia da defesa ele tem problema, no dia da qualificação tem problema, você explica de novo, gente do céu, e vai embora assim. Se não der um nível bom para ele, tem uns que tem problema de dificuldade e não vai aprender nunca, né? Aquela deficiência mental, mas outros não, tem condições, trabalha com ele. Com certeza você vai ser bem valorizado. Quando você for para sua casa, você vai dormir, você vai ficar contente, não vai ter nenhum problema, né? E agora, o que nós podíamos falar do termo política? O termo política é derivado do grego antigo politeia, que indicava todos os procedimentos relativos a polis, ou cidade, estado, né? Por extensão, poderia significar tanto cidade e estado, quanto sociedade, comunidade, coletividade, e outras definições referentes à vida urbana. Então, política é derivada dessa palavra grega, política, que significava o quê? É relativa a polis. Política, polis, né? É uma palavra, é uma raiz, e dela vai se originar outras palavras, como você, por exemplo, tem a palavra feliz em português. Se você colocar um prefixo in, ficar infeliz, mudou todo o significado da palavra. Se depois da palavra feliz você colocar um mente, infelizmente, né? Mas se você tirar o prefixo e deixar só o sufixo, felizmente, então você pode transformar a palavra no que você quiser. Então, polis significava cidade-estado, ou uma sociedade, ou uma comunidade, uma coletividade. Vejam que não mudou muito, né? Hoje nós queremos falar: ah, não, isso aí é coisa do Estado, coisa do governo, ele que tem que fazer, é atribuição do governo. Mas será que eles estão trabalhando mesmo nessa função, cidade, Estado? Nós temos um Estado, o Estado de Roraima. Como é administrado pelo nosso governo, Estado de Roraima? As pessoas que são fiéis ao partido do governo e gostam dele, vão defender o governo. Os que são oposição vão falar que o governo está fazendo uma péssima administração. Política é assim. Mas tem política que agrada tanto o lado da esquerda quanto da direita. Não vai agradar todo mundo, com certeza. Nós não estamos nesse mundo aqui para agradar todas as pessoas, principalmente se você for honesto. Jesus foi tão honesto, mas morreu numa cruz. Então vejam que a coisa não é bem por aí, né? Então, o bem da coletividade. Então, a política tem que se preocupar com o coletivo, com o outro, com todos juntos, né? Uma sociedade. Veja que sociedade não é um só, individual, e uma comunidade. Então, pense em política assim. Essa disciplina é muito boa, porque eu posso falar alguns exemplos. Eu não estou falando mal do governo, tá bom? Isso aqui está gravado, vai sair no YouTube. Eu estou dizendo que existem muitos políticos bons e existem muitos políticos ruins. Quem avalia o político é a população. Mas eu gostaria de avaliar o político em algumas razões. Vejam só: educação.
saúde, habitação. Como está? Não, o político deveria se preocupar, a meu ver, primeira coisa, com a educação. Se ele tem uma esfera estadual, municipal ou federal, primeira coisa, educação, melhorar a educação do país, investir nos professores, investir nas escolas de educação básica, ensino superior, especialização, mestrado, doutorado. Essa deveria ser a primeira preocupação para mim de um governo, em qualquer um desses níveis. Depois, saúde. Como está a população do nosso país? Será que ela tem boa saúde? Hein? Como que está? Será que você vai no hospital? Agora com a pandemia nós vimos, isso daí está um sufoco, um problema terrível. Nós vimos aqui no nosso estado, ninguém estava preparado para isso. Na verdade, os hospitais não tinham aparelho para as pessoas, não tem, né? Vai ver que um estado no país já passou por um problema, Manaus já está liberando. Foi um dos primeiros estados nossos que morreu gente, uma atrás da outra, foram enterrados em valas comuns. Eu nunca vi isso na minha vida. Eu vejo falar que teve na época da guerra, Segunda Grande Guerra Mundial, e não sei o que mais. Você já viu um governo dar dinheiro para os outros? Um plano que o governo paga para a população R$600. Gente que não existia nesse país está recebendo, não existia, ninguém sabia que eles eram vivos. Quantas e quantas pessoas perderam o emprego, não tem nada, e esses R$600 eles usam para fazer o quê? Eu tenho R$600, vou gastar todo, tem bastante. Mas quando você não tem, a primeira coisa quando você tem um dinheiro é pagar o aluguel, pagar a conta de água, pagar a conta de luz, não, é comer. Aí você pode ver que o supermercado sempre tem gente. Você vai em todos os supermercados aqui em Boa Vista, tem gente, né? Não pode, primeira necessidade, é essencial, mas as pessoas têm que comer. Você vai pensar primeiro em comer. Você tem um filho numa escola particular, perdeu o emprego, o que você vai fazer? Vai tirar. 80% das escolas de educação infantil no Brasil, eu vi esses dias essa pesquisa, vão fechar. Gente do céu, vai ficar só 20% das escolas. O que os pais vão fazer? Porque se você tivesse escola pública para levar o seu filho, deixar numa idade de educação infantil, 2 anos, 3 anos, 4 anos, e aí? Não tem escola, como que essa mãe vai trabalhar, o pai vai trabalhar, onde vai deixar essa criança? Por isso que eu estou falando para você, a primeira preocupação do governo, principalmente depois dessa crise, é a educação. Porque se a mãe tiver uma boa escola, bons professores, que ganham bons salários, ela vai deixar o filho lá contente, vai buscar, que ele tomou banho, está bem cuidadinho, ele se estiver ainda amamentando, ele foi amamentado, recebeu seu leitinho, sua merenda. Que vergonha, gente, que vergonha, não é verdade? O que será que nós estamos passando nesse mundo? Será que tinha que vir uma pandemia para a gente ver que nós não estamos muito bem? O conceito de política, entendida como forma de atividade ou de praxis humana, está estritamente ligado ao de poder. Esse tem sido tradicionalmente definido como consistente nos meios adequados à obtenção de vantagem, hobbies, ou, analogamente, como um conjunto de meios que permitem alcançar os efeitos desejados. É uma frase do Rousseau, né? Sendo assim, dessa forma, sendo um destes meios, além do domínio da natureza, o domínio sobre os outros homens. Isso que é o Bob, né? Então vejam só, o que acontece? Será que não é para isso que muitos políticos estão se candidatando, sendo eleitos? Você vê um político, todo mundo vai lá, chegou o fulano e tal, político fulano, né? Chegou um ministro aqui da Segurança Pública, vocês lembram quando o Sérgio Moro era ministro da Segurança Pública e ele veio aqui no nosso estado? Sumiu todas as pessoas da rua que causariam um problema, deram um fim neles. Nós não encontrávamos nenhum ladrão para a rua, nenhuma pessoa causando algum problema. Sérgio Moro, quando passou por aqui, falou assim, não, Roraima, Boa Vista é o melhor lugar do mundo. Que cidade maravilhosa. Eu quero morar aqui, acho que ele pensou, vou vir aqui para cá, agora que ele saiu do ministério, ele devia, vou para lá, todas as cidades que eu passei, Roraima era melhor, não é mesmo? Será que é um hobby para os políticos, ser político? É um consistente nos meios adequados à obtenção de vantagem? Gente, mais uma vez eu vou falar para vocês, eu não estou falando mal dos políticos, estou dizendo que essa disciplina me dá o direito de poder falar. Como que eu vou falar de política se eu não falar o lado bom e o lado ruim? Não estou dizendo que os nossos políticos são ruins aqui de Roraima, tá?
Eu não estou falando mal nem do Brasil, mas estou falando o que acontece. É um conjunto de meios que permite alcançar os efeitos desejados. Então, quais são esses meios que eu vou usar? O meio do suborno. Lava Jato passou aí, tem gente falando assim, não, eu sou santo, eu não devo nada, eu presto. Quem não presta são os outros que estão falando mal de mim. Pessoal, vamos e venhamos. O que é que nós fazemos? Nós falamos mal dos políticos muitas vezes, ladrão, empresta, mas e nós como professores? Poxa vida, se existe uma classe que deve ser honesta, somos nós professores. Porque o nosso aluno ele vai sair da sala de aula e vai falar assim, nossa, o professor Josias ele fala uma coisa, mas olha o que ele está fazendo aí, está roubando, está lá, ó, o jornal, a Folha de Boa Vista está lá na primeira capa estampado, não, quando você não deve, você não teme, pode abrir um PAD contra o professor, não tem problema, eu quero ver provar que a gente está fazendo coisa errada, na verdade, quero ver provar, foi isso que eu respondi uma vez que eu fui aqui intimado na UER, né? Eu fui lá e falei assim, eu quero ver você provar. Eu dou aula, eu faço chamado, sou Caxias demais, como que nós vamos fazer? Prova que eu não fiz, que nós não estamos fazendo. Gente, uma coisa é falar de você, outra coisa é provar. Nós estamos nesse país ainda, que a lei diz, né? Está bem claro, se você for lá na Constituição Federal, nós vamos usar a Constituição Federal muito na nossa disciplina, tá? E a hora que você vai na Constituição Federal, fala assim, os direitos de educação são iguais para quem? Para todos. Será que é assim mesmo? Ou será que está só lá na Constituição? A LDB fala que são direitos de todos. A educação é direito de todos, está na Constituição, está na LDB 93, 94, de 1996, essa que a gente tem usado bastante, vocês precisam saber disso. A LDB cai nos concursos públicos. Muitos artigos que eu falei para vocês aqui, e que nós vamos falar na disciplina, esses artigos caem em concurso público. Você tem que saber, porque na hora você não vai ter LDB, você vai ter que saber, né? Vai ter que se lembrar disso daí, só estudando para a gente saber, tá bom? Bom, como que existe a praxis de relação entre o homem, tá? A natureza, que é um meio, né? Como que a natureza e nós temos que nos relacionar. Para cá o Marx ele tinha uma vivência sobre educação, né? Marx escreveu alguns livros que são muito bons, né? Para que as pessoas possam aprender alguma coisa sobre isso. O Gramsci também, né? Que falam muito sobre política e as lutas de classe. O homem ele está inserido numa relação consciente de intercâmbio com a natureza e também com as lutas de classe. Então, para que nós possamos conseguir alguma coisa, pode ver que essa seta aqui, ela não é uma seta que só vai daqui para lá, ela vai e vem, é uma via de mão dupla. Se você andar numa estrada, numa rua, que ela tiver uma mão de ida e volta, você pode ir, pode voltar, é mão dupla. Então, a educação, a política na educação, ela é de mão dupla, ela não pode beneficiar somente um grupo, só os mais ricos. Nós vimos agora uma estatística recente, saiu essa semana, que as pessoas de classe C, D e E, lá em São Paulo, foi o prefeito da cidade de São Paulo, Bruno Covas, que falou, ele disse assim, olha, as classes C, D e E, geralmente são as que mais estão sendo afetadas pelo vírus corona. Por quê? Porque o camarada tem que sair para vender, para ir para lá e para cá, ele está mais em contato com a doença. E o Marx, ele já falava sobre isso, né? O Marx, ele escreveu que nós temos os direitos nossos e nós temos que trabalhar pelos nossos direitos, né? Como que nós estamos vivendo, né? Como que essas lutas de classe estão sendo desenvolvidas? Será que a pessoa pobre consegue sair para a rua? Mas imagina, quando ela vai fazer greve agora, como que ele vai fazer greve para melhorar o emprego, sendo que a própria legislação que nós temos para o trabalho, que é a CLT, está sendo mudada a favor do empresário. O empresário perdeu a força que ele tinha, né? Somente o micro e o pequeno empresário. Quantas e quantas lojas não fecharam aqui em Boa Vista? Por quê? Porque não tem dinheiro para pagar o funcionário também, não tem dinheiro para funcionar. Fechou, o comércio fechou. Será que a pessoa consegue se manter, pagar aluguel? Muitas vezes ele recebia, sobrava alguma coisa para ele sobreviver,
Ele pagava aluguel, de água, de luz, as contas estão lá em cima, não pagou nada. Hein? O que nós podemos esperar dessa luta de classe? Tá? O que é a luta de classe? Como que nós poderíamos estar definindo isso? Então, lutas de classe, olha a setinha aqui, ó, é relação de produção da sociedade capitalista. Nós vivemos em uma sociedade, praticamente no mundo inteiro, que é uma sociedade capitalista. E a sociedade neoliberal capitalista é ela que dita a regra de tudo que você vai fazer. Então tem uma classe, uma pirâmide, a gente costuma falar que é uma pirâmide, né? No topo da pirâmide está a classe A, os ricos. Como que a pirâmide é em cima? É bem fininha. Aí ela vai descendo, lá na base da pirâmide, que tem bastante, a base é grande, né? Está a classe E. Então, para você chegar, para você subir, né? Você conseguir subir da classe E para a classe A, é muito difícil. Para descer é mais fácil, né? O camarada está lá em cima na classe A, ele perde tudo, perdeu o emprego, perdeu tudo, muita gente perdeu. Eu conheço engenheiros, conheço pessoas famosas, ganhavam muito bem, perdeu o emprego. Não vai conseguir mais outro. Muito fácil não. Ele vem lá da classe A, que ele tinha carro, tinha casa, tinha algumas coisas, alguns bens, né? Vivia uma vida confortável. Ele teve que fazer cortes na vida dele, cortes econômicos, tirar a criança da escola particular, né? Os filhos tiveram que sair, não pagou as mensalidades e está em dívida para tudo quanto é lado, as escolas estão fechando. Então é uma cadeia, é um efeito dominó, um vai derrubando o outro, não é verdade? Essa relação de produção da sociedade capitalista, se ela vai bem, né? O rico está lá em cima, ele vai precisar de quem? O Marx dizia que ele precisava da força de trabalho. Então a força de trabalho quem tem? Somos nós. Quem que precisa trabalhar para o governo? Somos nós. Ou você, Marx dizia que nessa vida você vai ter só duas opções: ou você é patrão, ou você é empregado. Então você vai ter que vender a sua força de trabalho. A nossa força de trabalho, nós professores, está na nossa capacidade intelectual. Quanto mais você sabe, muitas vezes você é valorizado pelo que você sabe. Mas não quer dizer que porque você estudou bastante, você pode fazer o que você quer. Na verdade, não tem essa. A sociedade capitalista, ela vai classificando a gente. E aí ela vai trabalhar de um modo específico, de intervenção do homem nas condições ambientais. Então, estão desmatando a Amazônica. O governo federal tem que falar assim: não, nós estamos não. Esse fogo, esse não, foi alguém que jogou criminalmente. Não pode entrar nenhuma ONG estrangeira aqui, não tem condições. Agora, o vice-presidente, ele está falando que nós precisamos de investimentos exteriores. O mundo está tão atrelado. Bolsa de valores, por exemplo, lá em Tóquio, como eles vivem antes da gente, agora eles estão dormindo. Quando nós fomos dormir, eles já acordaram. A Bolsa de Valores sempre abre primeiro lá. Se a Bolsa de Valores lá no Japão, lá na China, estiver em queda, com certeza, quando eles dormirem, aqui vai estar em queda também. Se cair as bolsas, Dow Jones, por exemplo, lá nos Estados Unidos, com certeza o Brasil não vai conseguir. A Bolsa nossa, dos valores lá no estado de São Paulo, lá em São Paulo não vai conseguir nenhum ponto também. Vai estar no negativo. Dólar, mais de R$5. Vocês já pensaram nisso? E esse modo específico de intervenção do homem com as condições ambientais está ligado também com o quê? Com a classe dominante. E essa classe dominante, essa intervenção, ela vai estar atuando de uma forma que vai se organizar, uma organização social, um modo de produção que serve aos seus interesses. Aí eu vou abrir uma indústria. Eu vou abrir uma indústria, mas eu tenho que pensar que eu vou abrir uma indústria e vou ter que pegar quem? Funcionário para trabalhar, tá vendo? Bom, quantos vão trabalhar para mim? Quanto que vai ser minha margem de lucro? Ou você pensa que o Marx fala da mais-valia relativa e absoluta. A mais-valia absoluta, você trabalha 8 horas e paga o funcionário através dessas 8 horas. Mas na mais-valia relativa não é assim. A classe dominante vai fazer com que o trabalhador trabalhe 4 horas e pague o seu salário em 4 horas, mas ele vai trabalhar, continuar desenvolvendo como se estivesse às 8 horas. Hoje, a maioria das pessoas, eu inclusive estou fazendo isso, estou trabalhando de uma forma remota, home office, então
nós estamos em casa desenvolvendo. Você não tem hora, o seu WhatsApp toda hora está ligado. O governo criou um site para que nós possamos receber e enviar nossas correspondências, o SEI. Através do SEI, você está dormindo, alguém manda para você lá um memorando. E você tem que devolver de manhãzinha no outro dia. Se você não devolve, você recebe uma mensagem no celular, ou o celular está, escuta, você viu que eu mandei aí para você, um memorando, eu preciso dele urgente e tal. Então, é menos de 24 horas, você tem que estar plugado o dia todo. Se a bateria do seu celular acaba, olha, nós estamos vivendo uma sociedade que o celular tem tudo. Tem a sua carteira de motorista, tem os documentos do seu carro, tem sua senha de banco, tem tudo, tem seus contatos. A pessoa não consegue viver mais sem um celular. Somente vocês que são a geração mais nova, né? Já está vindo, as criancinhas do berço, quando sai do hospital, a mamãe vai ter o neném lá no hospital, quando sai, ele já sai com um celularzinho. Mamãe tem um celular aqui, olha. E vocês não sabem viver sem celular. Quando abriu o WhatsApp, antes a gente tinha o Orkut, né? Tinha outras formas, Facebook, outros estão perdendo cada vez mais. Nós queremos informações rápidas, e elas são tão rápidas que as mensagens que eu vejo vocês enviar, para atacar, petrequê, para atacar, nós que somos professores de português, falamos assim, nossa, daqui a uns dias ninguém vai nem falar mais. A dificuldade muito grande, porque essa classe dominante, eles querem que a gente consuma. Vai produzir e alguém tem que consumir. Quem vai consumir? Sou eu, é você. Você comprou um celular esse ano, já tendo o celular melhor sendo anunciado na televisão e fica passando toda hora aquela propaganda na televisão, né? Olha, vai lá no Globoplay, assista não sei o que, vai lá na Netflix e não sei o que, vai lá na Amazon Sat, não trabalha mais. Se deixar, ele fica dia e noite. Depois dessa pandemia, nós vamos ver que as pessoas não sei o que vai acontecer. A pessoa só fica na frente da televisão, pega uma série de filmes e fica dia e noite assistindo, não tem tempo para estudar o material que eu estou mandando de políticas públicas, mas tem tempo para ficar assistindo Netflix o dia inteiro, é uma série. E isso é um problema seríssimo. Eu estava na Unicamp o ano passado fazendo meu pós-doutorado e a professora falou assim, né? Olha, você já assistiu aquela série? E não sei o que. Eu falei assim, olha, ainda não. Por quê? Porque eu não consegui acabar de ler os textos ainda que eu tenho que ler. Tem esses 2 livros, tenho que fazer resenha dele, tenho que defender o meu material. Pô, mas você não vive? Não, Eu falei assim, poxa, eu estou vivendo. A hora que eu tiver um tempinho, eu pego uns 2, 3 dias, eu assisto toda essa série de vocês aí, né? Aí o outro aluno falou assim, eu sei, professor, porque não sei o que. Gente do céu, parece que você está num outro mundo. Isso numa universidade ponta, Unicamp. Você vai na USP, mesma coisa. Eu estive na Universidade de Buenos Aires, que é a melhor universidade lá da Argentina, fui no Chile, a Universidade do Chile. Então você vai ver assim, está tudo igual. A classe dominante dominou. Você não consegue viver mais sem um celular. Os meios de comunicação estão todos eles voltados para essas pessoas. Eles fazem pesquisa para saber quantos anos você tem, vão direcionar todas as propagandas na televisão, no próprio WhatsApp seu, ou lá no seu celular, os jogos eletrônicos, enfim. Essa classe está fazendo com que as políticas públicas do meio capitalista sejam consumidas aqui. É muito difícil, né? Você tem um carro bom, mas tem que trocar o carro, porque se você não trocar o carro, seu vizinho trocou, seu amigo de serviço trocou, então precisa vender, precisa consumir. O consumo, né? E aí, já que nós estamos falando do Estado, não estou falando do Estado de Roraima, tá? Quando a gente fala de Estado, nós estamos falando de Estado em políticas, políticas públicas, é o país. Já que eu estou falando do Estado, do nosso país, qual é o conceito de Estado? Identificado como o conjunto de instituições permanentes como poder legislativo, poder executivo, poder judiciário, as forças armadas e a polícia, formação pela modalidade, né? Então esse aqui é um material onde tem essa definição. Então, isso é Estado, poder legislativo, executivo, judiciário e as forças armadas. Pode ser na instância federal, pode ser na instância estadual e pode ser também na municipal. Eles são formados, o formato deles está assim, tá? De instituições permanentes. Você vê, sai um governo, entra outro, não é assim? O governo se candidata, não consegue se reeleger, mas
Tem um outro que vai ser prefeito, outro que vai ser governador, outro que vai ser presidente da República, sempre vai ter os políticos, senadores, né? Tem gente que são super famosos, não conseguiram votos para votar. Essa a última eleição que nós tivemos foi muito difícil, principalmente por causa da Lava Jato, as denúncias que foram feitas, né? Parecia que não tinha mais ninguém para ser votado, para ser político, né? Uma nação, Estado, pode ser definida então como um grupo complexo constituído por grupos sociais distintos, que ocupando uma mesma básica física, compartilham da mesma evolução histórico-cultural e dos mesmos valores. Então, essa é a definição de nação-estado. Então, um grupo construído de pessoas, um grupo social distinto. Você vê o partido da oposição, o partido da oposição, né, do governo, seja ele municipal, seja aqui na Câmara de Vereadores, seja na Assembleia. Você vai na Assembleia daqui de Boa Vista, você vai encontrar uma base do governo. Se o governo não tiver uma base boa, sustentável, mais da metade, ele pode passar por um impeachment, ele pode ter problema de não ser aprovado as verbas que ele quer usar, então ele tem que ter uma boa base. Ele tem que fazer o quê? O jogo político. Se você não tiver esse jogo de cintura para governar, e isso em qualquer lugar, até mesmo na casa da gente, não é verdade? Aí você fala, não, porque o governo... Mas às vezes na casa da gente nós estamos passando o mesmo problema, uma base física, ainda mais agora com esse problema da pandemia, né? Todo mundo está em casa, a maioria das pessoas estão em casa, que problema nós estamos enfrentando, hein? Bom, eu tenho um esqueminha aqui também, da burguesia no poder, maior liberdade de mercado, eu vou colocar todos eles para que a gente possa explicar melhor, não intervencionista, e nós temos aqui também a quebra das barreiras econômicas, e aqui no meio, vocês podem ver que tem o Estado, eu já estou trocando o nome aqui para Estado liberal, e as setinhas estão aqui, ó, quem que está aqui em cima? Quem está no topo, lá da pirâmide? A burguesia no poder. Do lado esquerdo, maior liberdade de mercado. Do lado direito, não intervenção. Não intervém. Você vê os preços do governo, ele não está controlando as coisas. Você paga um botijão de gás aqui em Roraima, mais de R$80, e lá na Petrobras, onde sai o gás, ele está sendo vendido a R$23. Então, alguma coisa está errada, né? Um litro de gasolina já está começando de novo, tem lugar aqui que nós já estamos pagando mais de R$4. Então você vai ver quanto está o litro de gasolina, 2 e pouco. Por que ele tem essa diferença tão grande, né? Porque o Estado liberal, ele precisa ter um controle. Mas quem está aqui em cima controlando os preços? Você passa num posto de gasolina, ele está barato hoje, dali a pouquinho o outro aumenta, dali a pouquinho todo mundo aumenta. É uma cadeia, né? Então o Estado liberal, ele trabalha de uma forma que é uma quebra das barreiras econômicas. Quem manda somos nós. Se nós somos detentor do poder, nós vamos dominar quem? Quem está abaixo da gente, querendo ou não. Lembra que eu falei do Marx? Um vai trabalhar e o outro vai ser o quê? O patrão. Não é assim. O mundo é assim. Ou não é? Hein? Você está estudando para quê? Você vai abrir uma escola para você? Eu vou abrir uma escola de química. Quantos alunos você vai ter? Quem é que vai colocar o aluno? O pai vai falar assim, não, vou colocar, um bom aluno, foi lá, fez um curso na UER, excelente. Não, nós procuramos fazer um concurso para trabalhar, em algum lugar nós vamos fazer. Eu sou professor por quê? Porque eu não tenho uma escola. Eu tenho que vender minha força de trabalho. Quem é meu patrão? O governo. Eu trabalho para o governo. Querendo ou não, o governo é meu patrão. Que eu fale bem, que eu goste, que eu não goste, que o governo goste ou não goste de mim, que ele me conheça ou não conheça, ele é meu patrão. Mudou o governo? Mudou meu patrão. Essa é uma vantagem da gente que é funcionário público, né? Mudou o governo, mudou o prefeito. Nós estamos de novo com um novo patrão. É um novo patrão que vai trabalhar com a gente de novo, vai mandar na gente de novo. Nós vamos receber ordens, sempre ordens, né? Então, vai estar sempre assim. E o Estado? Como que nós poderíamos montar um esqueminha do Estado? Olha que sarro. O Estado está ligado com a sociedade política, que é uma força de coerção. Força de coerção é aquela que impõe, né? E aqui nós temos a sociedade civil, uma hegemonia de persuasão, então vai obedecer. Esse manda, esse obedece. Até tem um provérbio que fala, obedece quem tem razão. Então você tem que obedecer, ficar quietinho aí, tá? E aqui nós temos, ligado com a sociedade política, a polícia, a justiça, as forças armadas, etc. Aquilo que eu mostrei para vocês no slide passado, né? O outro slide, olha aqui. E aqui nós temos o que? A sociedade civil, os clubes, os sindicatos, as associações, as igrejas, as escolas,
Então, toda a sociedade civil está representada aqui. Ó. Todos esses lugares têm política. Ah, eu vou na igreja, tem uma política. Sim, a igreja é mantida também por política. O pastor, o padre, o pároco, eles estão ocupando uma hierarquia lá em cima, que os de cá vão ter que fazer o quê? Querendo ou não obedecer. Por que tem tantas igrejas? Cada igreja tem o seu critério de obediência. Então, tem fiéis em todas as igrejas, não é mesmo? Então, a sociedade civil está organizada assim. Desculpa. A sociedade política é uma força de coerção. Então, a polícia está aqui para fazer o quê? Fazer justiça, né? O Ministério da Justiça. O Ministério da Justiça. Será que o Ministério da Justiça é justo mesmo? Será que o pobre, a pessoa que não tem dinheiro para pagar um bom advogado, ele consegue os mesmos privilégios daquele que tem dinheiro, que vai para a cadeia, né, que conseguiu, dizem, né? Então, eu não vou afirmar, mas digamos que uma pessoa é acusada que ele roubou muito. Então, os advogados já ficam de olho aberto, né? Olha, e ele vai procurar o quê? Vai procurar um advogado bom? Ou vai procurar um advogado fraquinho? O advogado bom vai cobrar ou não? O advogado fraquinho, talvez fale assim, não vou nem cobrar porque sai muito famoso. Ele não quer o serviço daquele advogado que não é famoso, nem de graça. Mas ele vai atrás daquele advogado famoso que já libertou o outro, que não sei o quê. Por quê? Porque ele já fala assim, olha, eu preciso sair, eu não fiz nada. Se você for na cadeia pública aqui de Roraima, se você fizer a pesquisa, já fiz isso, eu tive alunos que eram diretor de presídio, e ele desenvolveu o trabalho de monografia em cima dessa mesma linha que eu estou falando para vocês, e ele perguntou para todos os presos, você é culpado? Nenhum falou que era culpado. Não, eu sou inocente. Eu estou pagando, aqui estou preso, mas eu não devo, né? Bom, então vocês vejam, por aí nós vamos vendo que às vezes nós somos do mesmo jeito, né? E agora, qual é o conceito de poder? Nós já vimos o conceito de política, conceito de Estado, marquem bem esses conceitos, né? Se eu tivesse em aula presencial com vocês, eu iria cobrar, mas nós vamos cobrar através de trabalho. Toda essa aula minha que eu estou falando para vocês, depois eu vou pedir para que vocês desenvolvam algumas questões, que vai valer nota e presença dessa aula, para vocês enviarem para mim. Então, marca bem o conceito de política, tá? E agora, o conceito de poder, como que ele é? O pensamento marxista chama de poder a capacidade de uma classe social de realizar os seus interesses objetivos específicos. Então, esse é o conceito de poder. Geralmente, nós falamos, né, tem um provérbio que fala assim, o poder subiu para a cabeça. A pessoa era um excelente professor, eu vi muito isso na minha vida profissional. Um excelente professor, ele fala assim, olha, ele reclamava da direção, da coordenação, olha, nós vamos votar em você, tá? Nós vamos colocar você lá. Quando ele é eleito, quando ele se torna um vereador, nós tínhamos um professor que ele se candidatou para ser vereador, a primeira gestão foi excelente. A segunda já foi mais ou menos. A terceira ele foi denunciado, ele foi trabalhar com o governo Alckmin, ele nem ficou mais como vereador. No primeiro dia apareceu no jornal Estado de São Paulo, e na Folha de São Paulo, os jornais de mais circulação, ele na primeira folha. Eu era muito amigo desse professor, falei com ele, escuta, quando você vendo, me acusando de novo. Será, gente? Primeiro dia desviar muito dinheiro, assim, será que é mesmo? Será que não é verdade? As pessoas, será que estão falando demais? Para Foucault, Michel Foucault, ele escreveu vários livros, eu vou passar um para vocês que se chama A Face Oculta da Escola. Se vocês tiverem um tempinho, eu vou pôr uma atividade sobre esse livro, mas se vocês tiverem um tempinho, leiam esse livro do Foucault e outros mais. Foucault era um pensador, um filósofo francês, e ele escreveu vários livros que falam sobre o poder da sociedade. Então ele fala, o poder é algo que se exerce em rede, não existe uma entidade que centralize o poder. Bom, essa é a definição dele, mas será que não é assim? Onde o poder está centralizado? Poder político, fala para mim. Então o poder político não está centralizado, eles trabalham de tal forma que eles não estão servindo ao povo muitas vezes, estão servindo a ele mesmo, a classe política que votou neles, as pessoas que votaram neles, né? Então, é essa classe que você viu, o resto da sociedade fica sendo sempre oposição. Um governo entra, tem oposição de uns partidos. Aquele partido entra,
aí o outro vai ser oposição. A gente costuma falar aqui, uma hora você é vidraça, uma hora o outro é pedra. Outra hora você vai ser vidraça e o outro vai ser o quê? Vai ser pedra, né? Então, como será que nós estamos indo? Hein? Como será que nossa vida está indo? Estava acabando a bateria aqui do computador, agora está indo bem. Então, vejam vocês, como será que nós estamos? Então, o Foucault, Michel Foucault, ele escreveu nesse livro, A Face Oculta da Escola, né? Então, ele fala assim, ó, como que nós trabalhamos em sala de aula? Vocês já viram? Ele fez várias pesquisas com pessoas que estavam presas. E ele falou assim, a escola parece uma cadeia. Você coloca assim, você entra dentro da sala de aula e você vê que os alunos estão todos enfileirados, não é verdade? Pode ir, mesmo na sala de vocês, sala presencial aí na UER, as carteiras, todas elas estão enfileiradas uma em cima da outra. E conforme você vai estudando mais, vai mudando, é cadeira universitária. Você só tem um bracinho que você pode pôr suas coisas ali. Enquanto você está estudando educação básica, às vezes você ainda tem uma carteira que você senta, mas hoje, muitas vezes nem isso está tendo, é uma cadeira universitária já, né? Então o universitário não precisa escrever, pelo jeito. O universitário não precisa pôr um computador em cima da mesinha dele. Então, qual é o conceito de escola para os políticos? Quanto menos nós gastarmos, né? Vai pôr carteira nova, eles vão quebrar. Eu achei interessante que o reitor da UER, logo que nós começamos um ano antes de eu sair de licença, esses 2 anos que eu passei fazendo pós-doutorado, trocou todas as carteiras da UER, as cadeiras, né? Ficou umas cadeiras bonitas. Eu falei, puxa vida, nós precisamos de cadeira, nós precisamos de laboratório, nós precisamos de professores pesquisadores. A gente não ganha para isso. O governo cortou, eu estava fazendo meu pós-doutorado, ia para um determinado país e não tinha verba, cortou tudo. Como que nós vamos ter professores, pesquisadores, se você não investe nele? Olha, precisa fazer uma vacina contra o vírus corona, não precisa? De onde está vindo as vacinas, vocês viram? Está uma sendo testada em São Paulo, que o governo Dória está trazendo da China. Tem outra sendo testada no país nosso também, que está vindo da Inglaterra. Tem outros que está vindo de outro país, lá dos Estados Unidos, não sei o quê. Mas e do Brasil? Já pensaram nisso? O Brasil está testando alguma vacina? Não, está fazendo uma parceria. Uma parceria com a China? Tá, mas e por que nós não temos pesquisadores para fazer? Não, pesquisador tem. O que não tem é dinheiro para investir nas pesquisas. Como um país assim pode ser uma superpotência? É um país grande, né? Se você vê o país nosso no mapa, é muito grande. Vários países da Europa cabem aqui dentro, da África cabe aqui dentro. Então, como é que nós vamos estar trabalhando, hein? Então, é muito interessante que a gente veja essa formação e o que é que nós estamos fazendo para conseguirmos trabalhar, né, essas dificuldades que nós temos, né? Então, o país está aí mostrando que cada um tem que fazer a sua parte. O que eu estou fazendo? O que vocês estão fazendo? Como que nós estamos trabalhando? E agora? Ainda falando de conceito de poder. Olha aí, na concepção hobbesiana, o maior dos poderes é o poder do Estado. Então, o Hobbes, para Hobbes, ele tinha esse pensamento, né? Poder do Estado, é o maior poder. O maior dos poderes é o Estado. Resultado da soma de poderes de todos os homens na formação do contrato social. Então, quem está lá em cima, no topo do poder dos políticos, é o governo federal. Vocês viram que o governo estadual, o governo municipal não tinha dinheiro para investir nos hospitais. O governo federal, aliás, ele também não tinha, mas ele foi autorizado, tanto pela Câmara, como pelo Senado, como pelo Supremo, para poder fazer o quê? Já que ele pode fazer dinheiro, né? Só quem pode fazer dinheiro é o governo federal. A Casa da Moeda é subordinada ao governo federal. Então, emitiu-se milhares de notas de reais para mandar dinheiro para os estados, para investir, para conseguir levantar, né? Aí foi feito esse acordo de ajuda para as pessoas de R$600. Gente do céu, nunca eu vi falar, né, que o Estado, o governo,
ia dar dinheiro para os mais pobres. Que isso? Onde já se viu? Não é verdade? E agora, o poder nacional é a capacidade que tem o conjunto dos homens e dos meios que constituem a nação, atuando em conformidade com a vontade nacional, para alcançar e manter os objetivos nacionais. Então, esse é o conceito, tá? O conceito de poder nacional. O poder nacional é o poder federal, né? O poder estadual, quem que cuida aqui do poder estadual? Se a gente mudasse aqui o nome poder estadual, o poder municipal, então seria uma cidade. Quem é o prefeito da nossa cidade? Quem é o governador do nosso estado? Quem é o presidente da república? Então, o conceito de poder é de cima para baixo. A seta sempre está, sempre focada de cima para baixo. É o poder. O poder vem de cima para baixo, né? E o poder nacional, como que ele é desenvolvido? Olha aqui a setinha aqui, ó, ela vem, é expresso pelas elites. E ele transforma esse poder de uma forma que ele é um conjunto de pessoas que exercem papéis de condução ou representação das necessidades, dos interesses e das aspirações coletivas. Então, isso é o poder nacional. Quem é que está no poder? A elite. Imagina se um ministro vai se tratar, um fulano de tal, que é importante, é um político importante, ele tem Covid, ele vai se tratar onde? No hospital público? Fala para mim. Só lá na Inglaterra, que o primeiro-ministro, ele foi se tratar num hospital público. Ele falava que o vírus corona era uma gripe, uma simples gripinha. A hora que ele ficou ruim para morrer, ele passou a valorizar mais as pessoas. Ele passou a investir, né, para que as pessoas pudessem ver que não era uma simples gripe. Gente, tanto de pessoas que já morreram nesse país, mais de 80 milhões de pessoas já morreram, né? E aí? É uma gripe? O que você vai fazer? 85 mil pessoas, né? Aliás, já morreram nesse país, mais de 85 mil. E nós vamos fazer o quê? Vamos esperar chegar nos 100 mil? Aí você fala assim, não, é um país de terceiro mundo, professor. O país nosso não tem jeito. E os Estados Unidos? Não é país de primeiro mundo? Não é a superpotência do mundo todo? E não é que está com o maior número de casos de Covid? O presidente dos Estados Unidos está comprando a vacina antes dela ter sido aprovada, já comprando as doses. Der certo, eu estou comprando toda a fabricação de vocês. Egoísta, não é verdade? Ele só quer que o americano, o povo americano tenha vacina, não, é político. A campanha está aí, ele está querendo ser reeleito para voltar a ser presidente dos Estados Unidos. É um camarada super rico, podre de rico, a gente podia falar assim, né? E por que é que esse camarada quer ser presidente? Para ajudar o pobre? Será que ele quer ajudar? Não, ele só pensa nele, só pensa no umbigo dele. Então tem muitos políticos que são assim, só pensam neles. Então, será que o Boris, que é o primeiro-ministro atual lá da Inglaterra, depois que ele teve Covid, ele continuou com o mesmo pensamento? Não, pelo contrário, mudou um pouquinho, né? Mudou um pouquinho. Ele foi se tratar lá no hospital público e lá ele viu que tinha que investir mais para os pobres, para as pessoas que são mais carentes, né? Então, é complicado. O Estado liberal moderno entende e encarna o poder no relacionamento coletivo das competências e dos direitos, do caráter moral, dos comportamentos, do elemento consensual institucional dos grupos, cuja legitimidade e representatividade são decorrências naturais, racionais, e de um processo que desemboca, que acaba, né, na democracia e aonde? No direito. Não é assim? Você vê lá o Supremo. Parece que quem está governando esse país é o Supremo. É o ministro Supremo que determina o que tem que ser feito. Você prende, já prendeu um monte de gente, eles que já tinham determinado, os ministros anteriores a ele, olha, não pode, né? Quem foi julgado em segunda instância tem que ficar preso. Não, eles libertam todos. Agora, vocês viram essa semana passada, alguns dos políticos foram fazer uma varredura e apreender alguns materiais dele lá no Senado. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, falou assim, não pode levar. Mas já tinham levado os outros. Aí hoje já saiu uma determinação que os outros também tem que devolver. Não, por quê? Porque é juiz de primeira instância.
Bom, se já o juiz de segunda instância não podia prender, ou de primeira instância não pode apreender material, mas e se ele for pobre? Né? Então, a representatividade são decorrências naturais, racionais. E ela desemboca onde? Na democracia e no direito. Então, o direito vai sempre interpretar a lei do jeito deles. Já existe o direito penal, mas nós precisamos ver que precisa explicar. Aí vai para votação no Supremo. Alguns ministros votam a favor, outros contra. Você vê como que é a coisa? Não, isso não está escrito na nossa Constituição Federal de 88. Então, cada um vai dando a sua interpretação e vira lei, não é verdade? Agora, o conceito objetivo, como que nós poderíamos ver como que ele funciona? As ações, elas vão estar ligadas aos meios, que vai ser igual ao quê? Aos objetivos. Então, eu tenho uma ação, essa ação vai gerar algo prático e vai ser o quê? O meu objetivo. E vai estar ligado com o quê? As ações vão estar ligadas à forma de política. E a política vai estar ligada com o quê? Com a legislação. Então, querendo ou não, aqui, quem rege a política é a legislação. Será que é assim? É igual eu falei para vocês. Os direitos são iguais para todos. Quem são esses todos? Então, os meios são os recursos físicos e financeiros. Quem detém o poder. Aqui está o dinheiro. E os objetivos? Os objetivos, principalmente em educação, ele vai estar ligado com a LDB 93/94, que é de 96, com o Plano Nacional de Educação de 2001 e com a Constituição Federal de quando? De 1988, que foi a última Constituição que nós tivemos, que já não é mais a mesma, a própria LDB também, né? Já tiveram várias mudanças acrescidas nela, né? A educação, como que nós poderíamos ver? Olha, educação. O rapazinho está sentado aqui e tem o quê? Um ponto de interrogação, né? Quando eu selecionei essa imagem, será que existe educação neutra? Será que existe? O que é uma educação neutra? Hein? Será que existe educação neutra? Como o Estado atua? O Estado é neutro? Quais são as intenções do Estado? Ele tem os objetivos, tem metas, as políticas educacionais, né? Política de saúde, habitação, não é verdade? Qual é o papel político do professor? Será que o professor tem algum papel político? Eu estou fazendo aqui um papel político na minha aula. Querendo ou não, eu estou falando com vocês e falo assim, olha gente, nessa disciplina eu estou falando de político, porque a disciplina trata sobre o assunto. Eu não me refiro a nomes, né? Raríssimas exceções, mas nós nos referimos a nome. Por quê? Se eu falar o nome da pessoa, eu posso ser até mesmo responder um processo, mas se eu falar assim, olha, pode ser que tenha político bom, ruim, nosso estado político, nós temos o governo, temos aqui a prefeita, né? Como eles estão? Né? Quem gostar da prefeita, que ela vai falar, nossa, a nossa cidade estava acabada, agora você anda por aí, vê flores, tem semáforos, né? Está melhorando, vários imigrantes que vieram para cá, 20% da nossa população do nosso estado já é venezuelano. A pesquisa dessa semana, 20% são venezuelanos. Como que estão as políticas do governo federal, do governo estadual, municipal, para com as pessoas? Nós não somos só nós agora, né? Infelizmente para eles, ou felizmente, infelizmente para nós temos eles aqui. Agora, queria falar para vocês, não tem jeito de eu querer falar tudo nessa aula, porque senão vai cansar demais vocês, né? Eu reparti um pouquinho esse mesmo assunto, eu vou tratar na próxima aula. Vou falar, essa foi uma parte 1, na outra aula eu vou falar da parte 2 sobre esse mesmo assunto. Era muita coisa para se colocar tudo numa aula, tendo em vista que eu passei atividades para vocês, e vou estar postando no nosso e-mail, e eu gostaria de falar para vocês que vocês vão ter que ler essas atividades que eu vou estar postando e vão enviar de volta essas atividades, a resposta delas, do que está sendo pedido, para o meu e-mail. Não esquece, josiasferreira@ue.edu.br, né? Então, josiasferreira@ue.edu.br. Resolva, vai valer nota, vai valer participação e também a presença de vocês. Outra coisa, baixem a aula lá no link que eu vou postar para vocês dessa aula aqui. Baixa a aula porque eu vou ver
se você baixou a aula ou não, tá bom? Então, por favor, eu quero que vocês possam se manifestar também no grupo do WhatsApp. Professor, estou com dificuldade aqui, estou ali, manda um e-mail para mim, não tem problema, eu estou aqui para a gente poder trabalhar juntos, tá legal? Essa disciplina de políticas públicas de educação desse primeiro semestre está sendo transmitida de forma remota. Eu vou gravar, vai ser colocada no YouTube e também vou colocar no Moodle, na plataforma aqui da UER, que ela criou para a gente, tá bom? Tudo de bom para vocês, espero vocês na próxima aula. Um excelente final de semana para vocês, desejo que nós possamos em breve ter esse problema da pandemia resolvido, que tenhamos uma vacina e, se Deus quiser, possamos sair desse enclausuramento e voltar para nossas atividades de aula presencial. Tudo de bom, fique com Deus.